Nesta aula, vamos a continuar falando sobre a série de Fourier e especificamente sobre as propriedades que tem a série de Fourier. A primeira propriedade é que a série de Fourier é linear, ou seja, ela cumpre com a propriedade de linearidade. Seria o quê? É homogênea e aditiva. Bem? Segunda propriedade que tem a série é a propriedade de deslocamento no tempo. O que significa isso aí? Se eu faço a análise de um sinal deslocado no tempo, por um tempo t sub zero, a série de Fourier associada a esse sinal deslocado no tempo seria o quê? A função harmônica, hein, do sinal sem deslocar, original, hein, vezes uma exponencial, certo? Com t sub zero sendo o deslocamento. Então, essa é uma propriedade que a gente vai utilizar ao longo do curso, hein, para simplificar, né, nosso trabalho com a série de Fourier. Outra propriedade importante é a propriedade de deslocamento na frequência. Seria o processo inverso agora. Ó, se eu tenho agora um sinal x de t multiplicado por um exponencial, dessa forma, hein, a função harmônica associada a esse sinal x de t multiplicado por exponencial vai ser a função harmônica associada ao sinal x de t deslocada k sub zero, onde k sub zero aparece aqui na exponencial que multiplica o sinal no domínio do tempo. Você vê que aqui sempre vai ter uma correspondência biunívoca entre o que acontece no domínio dos números harmônicos e o que acontece no domínio do tempo. Então, se eu tenho um sinal no domínio dos números harmônicos deslocado, eu vou ter que o seu sinal no domínio do tempo vai estar multiplicado por um exponencial e vice-versa. Isso se aplica para todas as propriedades. Hein? Esse aqui também, etc. As propriedades, por exemplo, essa propriedade de deslocamento na frequência é utilizada na modulação de sinais. A gente utiliza nas ondas de rádio, para transmitir as ondas de rádio. Outra propriedade é a inversão no tempo. Se eu faço uma inversão no tempo, essa inversão no tempo ela vai implicar que no domínio dos números harmônicos, a função harmônica associada também vai sofrer uma inversão em K. Redimensionamento da escala. Imagine que eu faço agora um redimensionamento da escala de tempo. Hein? A função z, vou utilizar a função intermediária z, para representar uma série de Fourier sobre um intervalo de tempo. Então, olha o seguinte. Eu vou fazer esse redimensionamento de tempo através de um fator A, que vai ser a relação entre as duas funções harmônicas, e esse fator A, ele vai ser um número inteiro, tem que ser um número inteiro. Então, vamos lá. Ó. Como a função harmônica tem como variável independente um número inteiro, ela somente vai ter sentido quando K sobre A for um número inteiro. Se K sobre A não for um número inteiro, a função harmônica vale zero. Então, se eu faço um redimensionamento na escala de tempo, multiplicando a escala de tempo t por A, eu vou ter a função z de t. A função harmônica associada a essa função z de t vai ser z de k. Então, essa função harmônica z de k vai ser dada por essa expressão aqui. Quando k sobre A for um número inteiro, então a função harmônica z de k vai ser igual a x de k sobre A. Quando a relação entre k e A não for um número inteiro, então a função harmônica z de k vai ser igual a zero. Isso implicaria o seguinte, ó. Esse aqui é o gráfico da função harmônica de x. Hein? Se eu faço um escalonamento no tempo, percebem que o escalonamento é feito no tempo. Se eu multiplico o eixo do tempo da função x, hein, por 2, vou ter x de 2t, a função harmônica associada a essa nova função x de 2t vai ser esse aqui.
Então, é como se eu pegasse essa função aqui, x de k, e eu fizesse um alargamento, bem? Pegasse ele, alargasse ela no eixo k. Ou seja, você vê aqui, o que acontece em zero, acontece em zero. O que acontece em 1, aqui para k igual a 1, vai acontecer agora para k igual a 2, na função aqui desse local. E vou introduzir entre um ponto e outro o zero. Então, essa propriedade de redimensionamento da escala de tempo é muito importante, a gente vai utilizar com muita frequência. A gente também o quê? Mudança de período, dá por essa expressão aqui. Derivada, que seria a diferenciação no tempo. Ou seja, quando eu calculo a derivada de um sinal no meu tempo, equivale a multiplicar a função harmônica por esse valor aqui, por J2πkff. Temos também a integração no tempo. Para o caso da integração, a gente vai ter dois casos. Quando x em zero é diferente de zero, hein? A gente não vai poder representar de forma exata a função ao longo do tempo. E quando, o caso 2, que é quando x em zero é igual a zero, que seria esse caso aqui. Aí sim a função pode ser representada. E então a integral de x de tal, vai ser igual a x, a função harmônica. A função harmônica ela vai ser x de k sobre j2πkf. Graficamente seria isso aqui. Temos uma propriedade que é uma propriedade super importante. Acho que é a propriedade que mais aplicação tem na área de controle, por exemplo, que é a propriedade dualidade de multiplicação com convolução. O que significa isso aí? Se eu tenho dois sinais que estão sendo multiplicados, a série Fourier dessa multiplicação vai ser igual a quê? A convolução discreta das funções harmônicas de cada um desses dois sinais. E o processo contrário também é válido. A convolução desses dois sinais equivale à multiplicação das suas funções harmônicas. Vale destacar o seguinte: quando a gente trabalha com funções periódicas, que é a principal utilização da série Fourier, a gente somente precisa fazer a convolução ao longo de um período. Então, nesse caso, a gente está presenciando uma convolução que a gente chama convolução periódica, que a gente somente faz a convolução ao longo de um período, e o asterisco, ele vai virar um asterisco dentro de um ciclo, que significa convolução periódica. Então, nesse caso aí, se a gente trabalha com sinais que são periódicos, a convolução periódica dos dois sinais equivale à multiplicação das funções harmônicas associadas a cada um desses sinais vezes o período ou o tempo da análise da função. Temos também a propriedade da conjugação, hein? Ou seja, conjugar o sinal x de t equivale ao conjugado da função harmônica. E temos também o teorema de Parseval. O teorema de Parseval é muito importante, porque ele significa que a energia se mantém, ou seja, a energia contida no sinal no domínio do tempo é igual à energia que contém o sinal no domínio de números harmônicos. Ou seja, o processo da aplicação da série Fourier, desde o ponto de vista energético, não tem mudança de energia. Então, basicamente, são as propriedades com que a gente vai trabalhar, hein? Ao longo do curso. Uma outra definição importante é a definição dos sinais limitados em banda. Bem? Um sinal limitado em banda, quando a sua função harmônica vai ser igual a zero a partir do valor k máximo. Se a função harmônica, a partir do valor k máximo, ela é zero. Significa que não tem mais múltiplo para aquela frequência. Nesse caso, a série Fourier não precisa ser jamais um somatório, bem, de menos infinito a infinito. Você precisa ser o somatório nos intervalos onde a função harmônica for diferente de zero. Então, sinais limitados em banda são muito importantes porque tem uma aplicação prática enorme, que nesse caso você pode ter uma aproximação exata da série Fourier para esse tipo de sinais. Como a gente pode calcular o erro que a gente comete quando a gente está
fazendo uma análise de sinais que não sejam limitados em banda. Ou seja, para um sinal limitado em banda, a aproximação de Fourier é exata. Mas para sinais que não são limitados em bandas, como a gente sabe qual é o erro da aproximação de Fourier? Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que o x de n, esse aqui, é a aproximação de Fourier que vai de menos n até n. Ou seja, não estou utilizando aqui infinito, infinito. A aproximação é real. Um k varia de menos n até n. Uma forma de enxergar esse erro seria comparar, né, o x de n com um x completo. Né, um x. Esse x vai se dar por quê? Ou seja, quando eu aplico aqui a transformada Fourier, a série Fourier, desculpa, a série Fourier vai estar dada por aproximação exata menos infinito a infinito, enquanto que essa aqui, o x de n, vai se dar somente por um somatório finito. Então, calculando a função harmônica, se a gente aplica aqui a série Fourier, a essa representação aqui, a gente vai ter aqui que coisa? Bom, a função harmônica do erro vai ser dada por a função harmônica de n menos a função harmônica de k, quando k for menor que n, certo? Para k maior que n, isso aqui é zero, não existe. Hein? Então, aqui para k maior que n, seria esse valor aqui, menos x de k, certo? Então, bom, a partir daí, o que interessa para a gente, lembrem que sempre o que interessa para a gente, quando a gente utiliza a série Fourier e a gente trabalha com sinais, sistemas, é a quantidade de energia. Então, a gente vai ver a quantidade de energia que contém o sinal de erro. Né? Então, a gente aplica aqui a expressão para energia do sinal, faz todo um trabalho algébrico, né? E então daria que a quantidade de energia do sinal de erro, né, é basicamente isso aqui. Se a quantidade de energia contida no sinal de erro vai ser um somatório, né, de módulo de k vai ser maior que n, dx dk a quadrado, ou seja, a função harmônica de k, para k maior que n. Que seria a energia que eu estou cometendo quando eu faço uma aproximação de Fourier de tamanho n. Então, isso aqui também é bem interessante, porque às vezes a gente precisa fazer uma aproximação de Fourier com um erro de tanto. Você especifica, eu quero fazer a aproximação com um erro de 2%. Né? E então aí a gente calcula qual seria o valor de n para atingir esse erro de 2% somente na aproximação. Visto que é impossível você fazer uma aproximação exata da série Fourier. Né? Para sinais que não sejam limitados em banda. Sinais limitados em banda, aproximação exata. Sinais que não são limitados em bandas, já a aproximação não é exata. Então, a gente sempre vai trabalhar com esse erro. Então, é importante você saber calcular esse erro. Aqui seria as aulas teóricas sobre a série Fourier. Nas próximas aulas vão ser somente de exercícios.